Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos estudar nessa aula sobre o Sistema Geodésico Brasileiro, mais conhecido também por SGB. Bem, o Sistema Geodésico Brasileiro é um conjunto de informações referentes às estações utilizadas para referência em atividades de posicionamento e as demais estações estabelecidas pelo IBGE, para correção e verificação de imagens de todo o território. Então nós temos aí o nosso Sistema Geodésico Brasileiro, que ele vai ter todas as informações necessárias para nortear os nossos trabalhos geodésicos aqui no nosso país. Ele é constituído por 70 mil estações implantadas pelo IBGE em todo o território brasileiro e é dividida em 3 redes: rede planimétrica, rede altimétrica e rede gravimétrica. Nós vamos ver um pouquinho a respeito de cada uma dessas redes. Bem, vamos começar aqui com a rede planimétrica. Nós temos aqui esse mapa que mostra para a gente os pontos de estações SAT que nós temos e também as nossas redes, de monitoramento contínuo. Toda a rede brasileira de monitoramento contínuo está representada aqui através desses pontinhos que estão em amarelo. Bem, a rede planimétrica vai conter todos os pontos de referência geodésicos para latitude e longitude de alta precisão. Então, todos os pontos que a gente vai utilizar ou coletar dados, e que a gente precise posicionar esses pontos, a gente vai ter a representação norteada e auxiliada pela rede planimétrica. Bem, nós temos ainda, RBMC, que eu falei que são esses pontinhos amarelos aí, que é a Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo. Ela é uma rede ativa com receptores GNSS e GPS que estão trabalhando aí 24 horas por dia, emitindo sinais para a gente. E as estações SAT, que são as estações geodésicas. Nós temos aqui a materialização de um desses pontos que fazem parte da nossa rede planimétrica. Tá? Então, nós temos aqui as estações materializadas através de pino de centragem forçada. Esses pinos estão aqui. Então, por que chama pino de centragem forçada? Porque você pode conectar aqui a sua antena. Então, nós temos aí esse marco, estático, que nos fornece aí cravados nesses pilares de concreto, nos fornecendo aí os dados geodésicos a respeito deste ponto aí que está em destaque. É importante que esses pilares eles estejam estáveis, por isso a fabricação dele é feita aí de concreto. Bem, aqui nós temos um mapa que nos mostra a rede altimétrica no nosso país. Então, tudo que está aqui em vermelho no nosso mapa faz parte da nossa referência de nível. E o que está em azul são as nossas estações com os nossos marégrafos. Lembrando que a nossa rede altimétrica, ela possui pontos de alta precisão, como nós falamos numa aula anterior a respeito aí do datum vertical, nós temos aí toda uma referência e essa malha aqui, ela conseguiu ser transportada ou feita ou criada, através do avanço da tecnologia. Então nós temos aí vários adventos tecnológicos que nos permitiram aumentar essa malha. Quanto maior essa malha num país ou em determinada região, maior é a tecnologia implantada nessa região. Nós podemos ver aqui na região sudeste como a gente tem essa área muito densa e nós podemos ver em algumas áreas aqui do norte que nós temos pouca rede implantada, pouca rede altimétrica. Nós temos aquela questão também que nós citamos a respeito do marégrafo de Imbituba, que é a nossa referência, e nós temos também lá em cima no Amapá a nossa rede de Santana, o nosso marégrafo de Santana. Aqui só cita que nós temos a referência de nível e a rede maregráfica permanente para a geodésia, que está exatamente representada por esses pontos em azul, ok? Então, tudo que está aqui em vermelho foi feita uma série de nivelamento geométrico para a implantação dessas referências de nível no nosso país. Por isso, nós temos essa representação aí e essa diferenciação de malha. Em alguns locais onde o acesso ele é mais comprometido, nós temos aí um número menor de referências de nível, como a gente pode observar aí no mapa. Aqui nós estamos falando sobre o datum de referência, que é o marégrafo de Imbituba, e não podemos esquecer também do marégrafo de Santana. Aqui nós temos uma imagem que ilustra o nivelamento geométrico, tá? Então nós temos aqui,
O marégrafo que está representado aqui é o marégrafo de Imbituba, ok? Então, nós temos aqui o nível médio dos mares, que é pego aí através dessas estações maregráficas. Nós temos aqui representado neste desenho o valor mínimo, o valor máximo e o nível médio dos mares. Lembrando que esse nível médio, ele é coletado por muitos anos, até chegar neste nível médio, né? Então, nós aguardamos por muitos anos, são feitas várias leituras, né? E que nos permitem ter aí este valor para esse nível. Aqui, neste local, então, é o nível médio dos mares. Só que aí a gente esbarra numa necessidade. Como a gente faz o transporte dessas altitudes através do nivelamento, que a gente chama de nivelamento geométrico, a gente utiliza ele porque é o mais preciso, né? A gente necessita aí de um local físico para que esse RN fosse implantado. Daí, houve a implantação da RN 4X, que é o nome desse marcozinho aqui, ok? Só que a altitude dele não pode ser zero, porque o nível zero está aqui no nível do mar, né? Então, nós temos o nível médio dos mares aqui embaixo. Então, para isso, através da prática de nivelamento geométrico, nós conseguimos transportar a altitude até chegar aqui no RN. Então, a altitude aqui desse ponto RN4X que foi implantado, a altitude vale 8,6362 metros. Essa, então, é a altitude desse marco de referência aí, utilizado lá no marégrafo de Imbituba. Bem, aqui a gente está vendo uma fotografia, né, que ilustra para a gente a questão do Rio Amazonas, que nos impede aí de fazer o nivelamento geométrico até chegar lá em Santana. Por isso, houve a necessidade, né, do IBGE de implantar esse marégrafo lá no estado do Amapá, ok? Por isso, eles têm aí a rede altimétrica própria. Bem, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a rede gravimétrica. Então, nós temos aqui pontos de referência para valores precisos da gravidade. A gente sabe que a variedade ela vai mudar de acordo com a altitude, né? Então, daí a relação entre as altitudes que a gente estuda. Então, nós temos aqui representada em azul toda a malha gravimétrica do nosso país. E a gente utiliza gravímetros para coletar essas diferenças de valores de gravidade, né? E para encontrar esses valores, a gente chega aí atuando com o nivelamento com o gravímetro digital. Nessa ilustração aqui mostra para a gente o gravímetro sendo nivelado aqui por seus parafusos calantes, né? Então é desta forma aí que a gente consegue calcular e obter as diferenças de gravidade aí no nosso território, formando assim aquele mapa que nós vimos com toda a rede gravimétrica. Bem, através da Resolução 1 de 2005, o IBGE determinou e resolveu adotar, né, o SIRGAS como nosso sistema geodésico de referência aqui para o país, né? O SIRGAS significa Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas. O próprio nome dele já diz, né? Ele é um sistema de referência geocêntrico. O que isso quer dizer? Que o elipsoide utilizado no SIRGAS, ele é geocêntrico. O seu centro coincide com o centro de massa da Terra. Então, ele sobrepõe o geóide dessa forma, ele se encaixa no geóide dessa forma, tendo o seu centro encaixando com o centro de gravidade, ou melhor, com o seu centro de massa da Terra, né? Então, nós temos aqui a caracterização do SIRGAS 2000, o elipsoide de referência é o GRS 80, com essas características aqui, lembrando que o A significa semi-eixo maior, tá? Então, nós temos aqui de semi-eixo maior 6.378.137 metros, e nós temos aqui o valor F, que é o seu achatamento, ok? Então, a origem que o datum é geocêntrico, como nós falamos, sendo o centro do elipsoide coincidente com o centro de massa da Terra. A época de referência das coordenadas é do ano 2000, tá? Sempre vai tendo uma diferença aí de coletas dessas coordenadas, né? Por causa das placas tectônicas, veremos a seguir, ok? E o datum altimétrico é adotado para o SIRGAS 2000, é o marégrafo de Imbituba. Esse é o oficial aqui no nosso país. Bem, aqui a gente faz uma comparação entre o que passou a ser adotado em 2005 e o que era adotado anteriormente, que era um datum
topocêntrico, né, que era o SAD-69, utilizado aqui na América do Sul, ok? Então, a gente tem aqui as suas configurações de elipsoide. Então, o semi-eixo maior valia aqui 6.378.160 metros, né? Vamos comparar aqui com esse valor, que é de 6.378.137 metros. Então, nós temos aí essa diferença entre os dois. Uma vez que o Sirgas 2000 ele é geocêntrico, então seu elipsoide é geocêntrico. Aqui nós temos o elipsoide SAD-69 sendo caracterizado como topocêntrico, ou seja, o centro do elipsoide não vai coincidir com o centro de massa da Terra, e sim vai coincidir no vértice onde foi mapeado, ok? Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo, né? É uma rede ativa, está o tempo todo em operação, possui receptores GNSS e GPS instalados em suas estações que operam o tempo inteiro, operam 24 horas por dia. E essa rede aqui que fornece o serviço de base para o posicionamento relativo do GNSS. Nós temos aqui uma imagem que mostra o Sirgas 2000 e sua evolução, né? Consiste em um conjunto de pontos com posições georreferenciadas a partir do elipsoide geocêntrico GRS 80. Então, nós temos aqui em vermelho as estações Sirgas do ano de 1995. Depois, nós temos em azul a implantação de novas estações do Sirgas e em verde nós temos aqui todos os marégrafos. Bem, é importante dizer que as estações são sempre as mesmas, tá? Mas devido às movimentações tectônicas, elas vão ter, né, o seu geocentro alterado, né, no elipsoide utilizado para o Sirgas. Então, a gente vai ter alteração nos valores dessas coordenadas, tá? Mas lembrando que o posicionamento relativo entre um e outro vai permanecer o mesmo. Então, o valor ele vai mudar, só que o posicionamento e a distância entre eles também vai mudar, né? Essa mudança é devido às movimentações das placas tectônicas. Então, a gente tem essas movimentações, então seus valores vão mudar, mas o seu posicionamento vai permanecer o mesmo. Hoje em dia, nós temos cerca de 150 estações ativas aqui no Brasil. Bem, nós vimos então aí, né, o assunto relacionado a tudo que envolve a Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dentro do Sistema Geodésico Brasileiro, e nós vamos continuar aí vendo essas aplicações nas próximas aulas. Aguardo vocês. Obrigada!